Olá, nessa edição do Além das Montanhas a gente vai falar sobre acordo de não persecução civil, que é um instrumento utilizado em ações de improbidade administrativa pelo Ministério Público. Participam conosco aqui na TV MP o promotor de justiça Daniel de Sá, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, o procurador-geral de Betim, Bruno Cipriano, e de São Paulo fala com a gente a promotora do Ministério Público de lá, Camila Moura. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, Camila, aos promotores, ao procurador. Vamos começar falando exatamente sobre o que é esse tipo de acordo, né? O que ele representa. Por favor. Obrigado, Laura. Obrigado, Bruno, Camila, minha colega lá do Ministério Público de São Paulo. Muito bom para estar aqui, né, para a gente apresentar alguma coisa sobre o acordo de não persecução civil, né? E o acordo é uma forma de se solucionar consensualmente as questões da improbidade administrativa, né? Então, assim, há um incentivo geral, né, da justiça negociada, da consensualidade, e a gente tinha anteriormente até uma expressa vedação, né, legal a acordos no âmbito da lei de improbidade, e isso foi sendo construído sempre a partir inicialmente de entendimentos da doutrina e discussão sobre a necessidade de se fazer acordos e de se ter uma consensualidade, porque muitas vezes, embora haja o ato de improbidade administrativa de fato, há uma condição fática de se resolver sem se esperar o trâmite demorado de uma ação de improbidade. Então, a ideia do acordo de não persecução civil é justamente abreviar a resposta, né, a um ato de improbidade administrativa, sem a necessidade de se percorrer todo o caminho da justiça, né? Então, Bruno, ele foi criado neste ano, é isso mesmo? Como era feito antes, né? Como é que era o procedimento anterior? Como o doutor Daniel disse, né, antes a lei de improbidade tinha uma vedação expressa ao acordo. A partir da edição de duas leis, né, e a lei de 2019, que foi o pacote anticriminalidade, né, do antigo ministro Moro, né, que capitaneou essa lei, e também agora, recentemente, uma nova lei de 2020, né, doutor Daniel? 21, que regulamentou ainda mais o acordo, tornou-se um instrumento muito valioso para os entes públicos, porque não só o MP, mas também os entes públicos podem propor esse acordo, tanto na fase pré-processual quanto na fase processual, para que o interesse público seja atendido. Sabemos que o judiciário tem seus problemas, sua lentidão, e muitas vezes ficavam anos para termos o ressarcimento ao erário. Então, tanto o MP quanto os entes públicos, o município, o Estado, a União, que também podem propor ações civis públicas de improbidade, é um instrumento que agora está sendo consolidado. Inclusive na nossa comarca, na comarca de Betim, temos uma parceria muito grande com o Ministério Público, já celebramos diversos acordos de não persecução civil. Bom, ele é usado por todos os ministérios públicos do Brasil, né, doutora Camila? Eu queria saber se ele foi bem aceito quando da sua resolução. Olá, sim, na verdade, era algo que se já queria por parte da doutrina, do Ministério Público, inclusive dos entes lesados, e por que não também dos investigados, né? Era algo que a gente já queria, uma mudança de paradigmas nas resoluções de conflito, que se faz, ao invés de a gente sempre buscar o judiciário, que ele é mais engessado, ele é mais lento, é buscar essa forma consensual, então que as partes sentem à mesa, negociem e cheguem a uma conclusão, né, a um acordo que seja mais rápido e resolva a lide com mais rapidez. E isso era algo que já se queria, mas a lei de improbidade de 92, então ela é antiga, ela não tinha essa previsão legal, e ela tinha uma vedação, na verdade a lei, ela vedava, ela não permitia, e com a mudança de todo o direito, né, na verdade toda essa busca de resolução fora do judiciário e fora das discussões, né, por meio de um acordo, isso em algum momento chegou também, era algo muito necessário e esperado
pelos operadores do direito nessa área. Então, ele foi muito, muito bem-vindo. Paulo, que mudanças ele trouxe nos procedimentos do Ministério Público e na celeridade para a Justiça? Bom, a ideia de se resolver por meio de negociações, onde as duas partes estão de acordo, ela não só traz a questão da celeridade, porque a ação civil pública ela é lenta, você tem o Tribunal de Justiça, tem o juiz, depois tem o Tribunal de Justiça, o STJ, o STF, você pode demorar 20 anos, e muitas vezes, depois de 20 anos, aquela contenda e o que se está buscando já nem fazem mais tanto sentido, porque não era só a questão de um dano ao patrimônio, né? Então, hoje, a gente vê a celeridade e a gente consegue sentar à mesa com outras pessoas e com o ente lesado, a prefeitura, o Estado, e buscar algo que realmente solucione e resolva o conflito, principalmente a recuperação do dano. Então, é necessário que no acordo se devolva o dinheiro, se repare esse dano, então, e ele é muito mais rápido, porque além da ação de conhecimento, que ela pode durar muitos anos, depois tem uma parte que você vai executar a sentença, e daí tem que procurar os bens, então muitas vezes você pode até ganhar uma ação e não conseguir esse resultado prático que o acordo vai trazer. Então, ele traz uma celeridade e ele traz uma efetividade muito maior. Então, ele é positivo em muitos aspectos. Falando sobre o Ministério Público de Minas Gerais, vamos ver o resultado de acordos feitos do ano passado para cá. Em 2021 e 2022, o Ministério Público de Minas Gerais firmou mais de 90 acordos de não persecução civil, por via judicial ou extrajudicial. Esses acordos envolveram cerca de 100 agentes públicos e trouxeram um ressarcimento superior a 3,2 milhões de reais para os cofres públicos. Dados inseridos no sistema do Ministério Público, pode ser até maior, né, o resultado. Esses dados são coletados a partir de informações das próprias promotorias. Mas até pela demanda da promotoria, muitas vezes há um delay, vamos dizer assim, na celebração do acordo, agora ainda que tem a obrigatoriedade da homologação judicial. Então, muitas vezes a inserção dos dados na nossa plataforma, ela dá com um tempo maior, né? Então, assim, a gente tem a expectativa até de que esses dados sejam até maiores, né? A gente tem um outro dado consolidado de um período maior, né? Desde que se possibilitou a celebração de acordos, que a gente tem um quantitativo de mais de 60 milhões, quase 61 milhões de reais já contabilizados como valores repatriados e registrados no nosso sistema. Então, assim, realmente, como a doutora Camila colocou, o doutor Bruno também, é um instrumento realmente de muita valia, de resolutividade, e que a gente consegue, pela via consensual, atingir o mesmo objetivo, né, de uma ação judicial e conseguir a proximidade, né? Isso é muito importante que a doutora Camila colocou, a proximidade entre a prática de um ato de improbidade e a resposta que ela é dada. Um ato praticado hoje que vai ser punido daqui a 20 anos, né, em 2042, é como a doutora Camila colocou, talvez aquilo ali nem não tenha uma correlação até na ideia de responsabilização e de educação no combate à corrupção, né? Então, o combate à improbidade administrativa. Então, assim, a proximidade, a celeridade é muito importante também como um resultado desses acordos. Esse tipo de acordo, doutor Bruno, é usado na área civil e na área penal, né? Com os investigados ou réus. A gente pode dizer que são como TACs, como os termos de ajustamento de conduta, nesse caso também do acordo civil? Na verdade, é celebrado um TAC, né? Na verdade, o acordo de não persecução penal, você firma um TAC, né? É claro que de um Ministério Público para outro existem diferenças de procedimentos, né? Cada um tem uma resolução diferente. Eu sei que em alguns é o TAC que é firmado, né? Para
principalmente na fase extrajudicial, para que seja cumprido. E é importante dizer que isso não quer dizer de forma alguma que o ator que cometeu improbidade está saindo ileso. Na verdade, vão ser aplicadas as sanções previstas na lei de improbidade. Então, como a doutora Camila disse, o doutor Daniel bem disse, é uma forma de ocorrer justiça, porque justiça, quando demora muito, vira injustiça. Então, não se pode passar a percepção de que a não persecução cível é uma forma de isentar alguém de uma infração. Pelo contrário, é de responsabilizá-la a tempo. E o instrumento utilizado, né, no caso do Ministério Público, seria o TAC. Se o município, lá no município de Betim, nós temos o TAM, que é o Termo de Ajustamento Municipal, que seria a forma de fazer um acordo extra, claro, com a anuência sempre do Ministério Público. Doutora Camila, nem em todos os casos ele pode ser usado, né, o acordo, ou deve ser usado. Como é que se estabelece isso? A lei não especifica quando ele pode ou quando ele não pode, né? Ele é assim, uma vez praticado o ato, você configura um ato de improbidade, é possível que seja feito um acordo de não persecução, né? A não persecução pode ser civil ou criminal, significa não vamos dar continuidade a essa investigação em busca de, né, em uma ação civil ou criminal. Então, assim, cada Ministério Público, e daí cada fazenda pública vai ter, assim, as suas regras. Então, por meio de normativas internas do Ministério Público, é que se estabelecerão as condições para fazer o acordo ou não fazer. Então, assim, daí eu vou dar o meu entendimento que a principal questão do acordo é a observância do interesse público. Então, toda vez que o interesse público estiver bem resguardado, é possível o acordo, né? Ele vai ser na proporção da gravidade, da proporção do dano causado, das consequências. Então, se ele é pequeno, a gente faz pequenas sanções. Se ele for muito grande, a gente vai avaliar, claro, a conduta, a vida pretérita, as condutas da pessoa investigada, né, do autor dos fatos, e também vamos ver o tamanho e as consequências da conduta. Mas, ainda assim, se for do interesse público, se a gente conseguir resolver no acordo de forma mais rápida e eficiente, na minha opinião, ele sempre vale a pena, desde que bem resguardado o interesse público. Doutor Daniel, é uma prerrogativa do promotor decidir se vai apresentar essa possibilidade de acordo? O promotor, como ele é o titular, né, no caso da investigação, né, tem a possibilidade, né, até reconhecida pelo Supremo, né, da propositura das ações e celebração de acordo pela Fazenda Pública, mas no âmbito do Ministério Público, aquele órgão que está conduzindo a investigação ou o processo, que o órgão de execução é que vai deliberar sobre a propositura de acordo. Obviamente que, ao não propor o acordo, ele tem a necessidade de justificar e de fundamentar, como a doutora Camila colocou, na falta de um interesse público, né? Então, o próprio investigado ou réu, ele pode solicitar ou manifestar o interesse em celebrar um acordo, mas o promotor é que vai definir se ele entende cabível ou não, dentro do interesse público, dentro da personalidade do agente, dentro da extensão ou da gravidade do ato de improbidade, e ele vai justificar a propositura ou não para, se possível, se entender possível, iniciar as tratativas para tentar celebrar o acordo. E há algum impedimento para a utilização dele, para a celebração dele? Não, fora a questão de como, assim, abstrata, né, de uma análise que tem que ser feita dentro da proposta, da inconveniência ou da falta de interesse público. Há um agente, por exemplo, um investigado, em que demonstre uma personalidade em que, de uma certa forma, se verifique que não há uma conveniência ou interesse porque vai celebrar aquele acordo e ele vai voltar a praticar atos de improbidade, por exemplo. Então, assim, fora essa questão, o que a lei nova de 2021 trouxe é um impedimento, aí já de critério objetivo,
em que, se o investigado tiver um acordo anterior descumprido, ele fica impedido durante 5 anos de celebrar novos acordos. É um impedimento objetivo da lei. Fora isso, são as questões de interesse público e a análise dos pressupostos. Ele obrigatoriamente tem que reparar o dano. Né? No nosso caso aqui, imagino que São Paulo seja assim também, obrigatoriamente ele tem que se submeter a uma das sanções da lei de improbidade, como o doutor Bruno falou, para que ele seja efetivamente responsabilizado e não apenas haja devolução do dano ou do valor recebido ilicitamente, enfim. São questões que têm que ser analisadas pelo promotor de justiça, né, de forma fundamentada, para contextualizar uma situação em que o acordo se mostre satisfatório ao interesse público e, particularmente, eu vejo assim, que se mostre aquilo que seria obtido numa sentença judicial ou algo muito próximo disso, que é uma baliza importante para que a gente tenha a observância do interesse público. Né? Doutor Bruno, o senhor pode citar quando que ele tem sido adequado, eficaz, em alguns casos específicos? Até o último acordo que foi celebrado pelo Ministério Público lá em Betim, até por isso que eu acho que o valor mostrado é bem baixo, porque o valor foi de 900 mil só na comarca de Betim, foi o último acordo, tiveram anteriores. Já foi um ressarcimento que já veio para o erário, ou seja, 900 mil que tinham sido retirados no erário e imediatamente devolvidos. Então, assim, nesse caso nós vemos a efetividade da atuação, né? Esses 900 mil, como os dois doutores disseram, os promotores, poderia vir daqui a 20, 30 anos, ainda teria ação de execução. E não, em Betim foi um acordo feito no início do ano, o valor já está de volta ao erário, já está sendo utilizado naquilo que deveria ser, que é educação, em saúde. Então a gente vê a efetividade desse tipo de acordo. E eu te digo que o município já ingressou com algumas ações civis públicas de improbidade, estava comentando isso com o doutor Daniel antes de nós entrarmos, e até hoje são ações que duram anos e não teve nenhum resultado prático que ressarcisse os cofres do município. No próximo bloco, então, a gente vai falar o que o acordo deve prever para que não cause uma impressão de impunidade, né, já que envolve agentes públicos. A gente volta já já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Além das montanhas de hoje, debate os acordos de não persecução civil celebrados com agentes públicos que cometem improbidade administrativa. Então, volto à pergunta que eu deixei no ar, né? Para que não se cause impressão de impunidade, o que os acordos prevêem? Bom, então, como a gente vem dizendo, é uma análise que é feita pelo promotor, tem que atender a questão do interesse público, tem que atender a questão da proporcionalidade, da razoabilidade em relação ao ato e à sanção. Então, aí, falando já da nossa normativa interna, né, que foi atualizada agora em Minas Gerais, há cerca de 1 ou 2 meses, né, que foi publicada uma nova resolução. Então, primeiro, atender o interesse público. Segundo, analisar a proporcionalidade entre o ato e a sanção. Ponto que não há como transigir é a reparação do dano ou a devolução de valores ilicitamente auferidos, que é o que está na própria lei. Então, um agente público eventualmente recebeu um valor indevido, uma propina, ou causou um dano, né, por meio do ato de improbidade, não há como celebrar um acordo transacionando sobre o valor desse montante. É possível transacionar sobre parcela. O valor de 500 mil reais pode ser em 10 parcelas de 50 mil reais, mas eu não posso passar de 500 para 200. Então, a reparação do dano, a devolução do montante
ilicitamente recebido tem que ser integral. E aqui na nossa resolução, imagino que na norma de São Paulo também, há necessidade de, como eu disse, de apenas, pelo menos uma das sanções serem pactuadas no acordo e assumidas pelo investigado. E isso, assim, a lei até não traz isso explicitamente, mas é da própria natureza do acordo de não persecução, né? Porque não é só um acordo de reparação do dano, como eram os TACs tradicionais, né? É um acordo de não persecução. Então, se há uma improbidade administrativa, e isso é uma questão interessante, o acordo ele não é proposto ao início de uma investigação, ele tem que ser proposto ao final, quando há o Ministério Público, há um conjunto de provas já colhidas, e o Ministério Público tem a sua convicção sobre a prática daquele ato e a responsabilidade do agente. E aí ali é feita uma negociação, o agente assume a responsabilidade pelo seu ato, e também é um pressuposto da nossa resolução, para que efetivamente a gente tenha uma responsabilização, como seria numa sentença, né? Então o agente ele não vai ser condenado, mas ele assume a responsabilidade pelo ato que está sendo imputado. Em função disso, ele vai fazer o ressarcimento do dano e vai assumir uma daquelas obrigações, né? E aí vem as questões, ele vai participar sempre que o Ministério Público chamar, ele vai atender o chamamento, ele vai cumprir a obrigação, tem que ter uma cláusula penal, porque nem todos cumprem os contratos, né? Então, se ele descumprir, tem que ter uma cláusula penal, e tem a parte procedimental, né? Uma vez celebrado, tem que se oportunizar a oitiva do ente público lesado, né? Tem que se submeter ao Conselho Superior, se não for no curso de um processo, e posteriormente todos homologados em juízo. Doutora Camila, pode deixar o gatinho aí. Um dos temas abordados pela TVMP é o direito dos animais, e a gente compreende que eles fazem parte da vida da gente, tem que estar junto às vezes, né? Eu queria te perguntar sobre o seguinte, quando esse agente público é integrante do Ministério Público ou era um prestador de serviço para o Ministério Público, como é que isso é conduzido? A estrutura é muito semelhante ao que o Dr. Daniel explicou, né? E assim, o Ministério Público já estava acostumado com essa questão, porque nós temos a Corregedoria, que vê a questão administrativa da conduta do promotor, e o promotor também pode ser investigado, né, ali pela competência originária, então tem um setor que é ali, no final das contas, ligado ao Procurador-Geral de Justiça, que faz essa investigação. Então, do mesmo modo que um promotor que tenha praticado um crime ou um ato de improbidade, ele poderia ser processado, né? Antigamente era só poderia ser processado, ele abre-se essa possibilidade de fazer o acordo. Então, ele continua da mesma forma, são procuradores de justiça, daí que fazem em relação ao promotor, e é feita a negociação, e depende, né, como foi falado aqui, depende da gravidade do ato. Sendo algo mais leve, é possível fazer um acordo sem a perda do cargo. Dependendo da gravidade, que pode ser, inclusive, não só um ato de improbidade, como também crime, pode ser que seja necessário buscar essa perda, então nem sempre vai ser possível fazer um acordo, porque o que se busca, muitas vezes, pode ser algo tão gravoso que a pessoa não aceite fazer. E se for servidores, né, do Ministério Público, o promotor da cidade onde ocorreu o dano, ele tem essa legitimidade, né, essa competência para fazer o acordo. Eventualmente, se ele não se sentir à vontade por conta de algum outro vínculo de trabalho, é possível ele falar que ele é suspeito, que ele não se sente à vontade de fazer outro promotor, mas ele funciona da mesma maneira. Doutor Bruno, como é que ficam as responsabilidades administrativas e penais dos réus, né, quando é celebrado esse tipo de acordo? Como o doutor Daniel disse, quando é celebrado o acordo, a primeira coisa que é importante dizer é que ele vai ressarcir o dano ao erário. Em segundo, o artigo 12 da Lei de Improbidade traz ali as sanções como perda do cargo, inegibilidade, pagamento de multa, que são as sanções previstas e com os quantitativos. Mas, inclusive, é entendimento majoritário da doutrina que são penas que têm que ser aplicadas, além do ressarcimento,
mas não são taxativas, são exemplificativas, podem ter outras sanções não previstas. O que se entende é que ele poderia se balizar como limites até máximos. Então, além, né, do ressarcimento, pode haver a perda do cargo, da função pública, pode haver também ficar inelegível, né, para concorrer às eleições, com prazos que variam até 12 anos, 8 anos, dependendo Isso tudo vai estar previsto no acordo ou vão ser procedimentos separados? Pode estar previsto no acordo. Aquele que não vai ser perseguido de forma civil pode concordar que, além do ressarcimento que é obrigatório, ele vai pagar uma multa, que é difícil, né, a pessoa perder o cargo, mas ele pode concordar, às vezes é um cargo comissionado, então ele vai sair do cargo, ele vai ficar inelegível, ou seja, não vai poder concorrer, né, às eleições no prazo estipulado. Então, todas aquelas sanções previstas no artigo 12 da Lei de Probidade podem e devem ser colocadas, exatamente porque o que você falou antes, não ter a sensação de impunidade e de injustiça. Porque simplesmente reparar o dano é mais do que a obrigação realmente da pessoa. Então tem que haver outra sanção, até por uma medida educativa, digamos. E eu vou além, acho que também, isso era o parágrafo 6º, eu não sei se permaneceu na lei ou foi vetado, que deveria prever também para os entes públicos formas de estabelecer condutas éticas, controles, para que esses atos não perpetuem. Então também acho que deve ser previsto no acordo que o ente público se responsabilize também, aquele que está anuindo com o acordo, que sejam tomadas medidas preventivas para que isso não ocorra mais e não seja necessário, né, a investigação do Ministério Público. Então é sempre quando o agente público reconhece que cometeu improbidade administrativa, né, para ele poder celebrar esse acordo. Isso. E lembrando, né, como o doutor Bruno estava colocando, as esferas de responsabilização são independentes. Um acordo celebrado na esfera civil não vai eximir, por exemplo, o agente de uma ação penal. Se ele quiser, ele pode celebrar o acordo de não persecução civil e pode celebrar o acordo de não persecução penal. E ainda, dependendo se for um servidor de um município, ele pode responder administrativamente pelo ato. São esferas independentes de responsabilização e para cada uma dessas esferas existem os meios e os recursos de apuração. Então, ele pode ter uma suspensão de pagamentos no âmbito administrativo pela falta, considerada uma falta funcional. Aquilo ali pode ser também uma improbidade administrativa e ele pode ou não celebrar um acordo de não persecução civil com os seus reflexos, os seus pressupostos. E se for crime também, ele também vai estar sujeito a uma ação penal ou até a possibilidade de uma celebração de um acordo de não persecução penal. Obviamente que se ele reparar o dano na esfera administrativa, ele não terá que reparar novamente, porque senão haveria um enriquecimento do ente público, que também não é o interesse. Então, há uma correlação, mas um acordo de não persecução civil não impede a responsabilização em outras esferas que têm outros pressupostos também para a responsabilização. E quando o investigado, o réu, não cumpre o que é determinado pelo acordo, o que acontece? Aí o acordo é executado, né? E aí é um ponto importante na celebração do acordo, como em todos os nossos contratos, né? Então tem que haver a previsão de cláusulas penais, né? E de sanções, né? Astrentes, sanções decorrentes do descumprimento. Né? E o acordo hoje, como todos os acordos são celebrados, são homologados judicialmente, uma vez homologado, ele passa a ter a eficácia de um título judicial, como se fosse uma sentença, e aí vai se dar início ao cumprimento ou à execução daquele acordo, se não for cumprido voluntariamente. Doutora Camila, falando em não cumprimento do acordo, né? Ele prevê o agravamento da pena para o agente? Ou não? Se o rito processual normal com as penas previstas? Pode ser, ele pode ser. O acordo, ele não tem balizas tão certas, né? Então, assim, é uma coisa tão matemática, então é possível que sejam previstas cláusulas aumentando a gravidade da sanção. É possível, por exemplo, na perda do cargo, que seja feito um acordo preliminar
que o funcionário, né, que a pessoa que está fazendo o acordo, ela concorde na perda do cargo, por exemplo, ela tenha que apresentar antes da assinatura do definitivo o pedido de exoneração, né? Então, é possível isso, é possível, por exemplo, uma questão de multa ou de reparação do dano, que se combine, que se faz o acordo é pagar, sei lá, 100 mil em 5 parcelas, mas a pessoa já pode dar como garantia um determinado imóvel, por exemplo. Então, você pode já fazer, já deixar gravado esse imóvel, né, no registro de imóveis, que ele vai servir para isso. Então, ele já fica com esse gravame no registro. E é possível que, se não pagar em tanto tempo, por exemplo, a multa aumente. O acordo, como ele é consensual, ele tem umas balizas mínimas, é possível que as partes, quando sentam à mesa, elas negociem isso. Olha, eu vou diminuir um pouco a sua multa se você pagar até tal data. Se passar disso, vai aumentar. Então, é possível que fique mais gravoso nesse sentido. Mas isso tem que estar previsto no acordo, né? E a diferença, como o doutor Daniel falou, que se a gente tiver que fazer a execução no judiciário desse título, aí tem a multa, além de tudo previsto, existe uma multa pelo descumprimento. Tá? Então, ele acaba ficando maior. E tem as questões, né, de você eventualmente estar com o seu patrimônio, ele pode ficar congelado, a pessoa não vai poder mexer, você pode fazer alguns pedidos de indisponibilidade, tem que pagar o advogado. Então, assim, o não cumprimento pode trazer mais transtornos para a parte. Então, isso tudo tem que ser previsto para que não valha a pena não cumprir o acordo. E o acordo não seja frágil, né? Facilmente quebrado, não é isso, Tony? Exatamente. A gente tem um caso interessante que a gente celebrou um acordo até com os promotores lá do grupo especial vinculado ao centro de apoio, em que o investigado ele tinha dificuldades para apresentar bens em garantia e ele tinha um valor considerável a ressarcir, mais a sanção de multa que estava sendo pactuada. E o acordo estava, vamos dizer assim, agarrado pela questão da garantia, porque hoje a garantia tem que ser avaliada, a necessidade de garantia, mas num valor considerável, para que você tenha um bom acordo, é interessante que faça uma garantia, e ele estava com essa dificuldade. E como é que foi solucionado? Ele fez um acordo, ele não deu um bem em garantia, mas como ele era um servidor efetivo, ele pactou que em caso de descumprimento, ele perderia o cargo. Então, assim, a garantia ficou pelo emprego dele. Uhum. Então, ele falava assim, foi interessante, porque ele falava assim, olha, eu não vou descumprir. E eu falei assim, tudo bem, mas a gente precisa ter isso no papel, porque a gente também tem a responsabilidade funcional. E, então, assim, dentro dessa questão que você está colocando, né, de o acordo ficar mais gravoso no caso de descumprimento, no caso dele, se ele descumprisse, além de ter que ressarcir o dano que está no acordo, além da multa, ele ainda ficaria obrigado, né, ele ainda perderia o cargo. Então, ele até já cumpriu grande parte do acordo, felizmente, né? E a gente não quer que ele perca o cargo, a gente quer que ele cumpra o acordo. Podemos dizer que, doutor Bruno, que os acordos cumprem um papel educativo também, até melhor do que o procedimento jurídico, né? O processo jurídico que vai... Sim, claro, como mexe numa coisa que é uma estrutura muito sensível a todas as pessoas, que é o bolso e muitas vezes o cargo, né? Que a pessoa passou por concurso, então é muito educativo. E tem uma possibilidade também que nós adotamos em Betim, doutor Daniel, que é do desconto direto em folha. Então é um agente público municipal efetivo que se compromete a pagar uma multa num valor. Então ele vai ser descontado diretamente nos vencimentos dele. Então isso também é uma garantia de que ele não vai descumprir, porque é o próprio município que vai proceder com o desconto. Então é comum a gente fazer isso lá, e acho que também é comum fazer isso em outros locais. Mas é extremamente educativo, que está mexendo com o patrimônio da pessoa. Ela vai pensar 1000 vezes de cometer um ato de probidade novamente. Isso tem ocorrido realmente? Não. Nos acordos celebrados aqui, tem sido cumpridos o cumprimento desses acordos todos celebrados aqui que nós mostramos? A tendência, né, o índice de cumprimento de acordo é bem grande. Uhum. Porque a gente tem que pensar que num processo judicial, só para
Tendo uma sentença, como foi colocado aqui pelo doutor Bruno e doutora Camila, ter uma sentença condenatória definitiva, né, como que se chama, transitada em julgado, não significa que tenha satisfação. Temos que passar para a execução. E também que a pessoa não vá repetir. E também que não vá repetir. Então, a celebração do acordo é o momento paralelo ao momento da sentença. Mas como ela é negociada, como é consensuada entre as partes, o índice de cumprimento é muito grande, porque a parte assumiu aquela obrigação, assumiu as consequências, né, do descumprimento, e aí a tendência é que ela cumpra, porque está dentro daquela possibilidade que ela tem de cumprir. Então o índice de cumprimento é bem elevado. Dos acordos já celebrados, dá para você ter uma ideia, assim, uma porcentagem de cumprimento ou descumprimento? Assim, eu não tenho um dado efetivo, mas eu acredito que seja muito raro mesmo, talvez 5%, 10% necessitem de uma execução, e muitas vezes até uma execução em função de uma situação fortuita. Né? Acho que pouquíssimos casos que se celebra um acordo e depois se descumpre sem nenhuma justificativa. Então, eficácia é. Depois, no próximo bloco, nós vamos falar se é satisfatório e que vantagens traz, né? Não só para os institutos de direito, mas também para a sociedade. Aguarde. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Estamos de volta, hoje debatendo os acordos de não persecução civil, e eu pergunto para vocês, para quem esses acordos são vantajosos, doutor Daniel? Olha, Laura, eu acredito que os acordos são vantajosos para todas as partes. Para o Ministério Público, porque cumpre a sua missão, uma de suas missões institucionais, de forma mais rápida e, como eu disse, de forma mais efetiva, porque... como eu falei no bloco anterior, como os termos do acordo são negociados, obviamente, dentro dos parâmetros legais, a possibilidade ou a expectativa de cumprimento é muito grande, muito maior do que uma sentença judicial, que muitas vezes há uma impossibilidade até material de ser cumprida. Há um ganho para a sociedade, pela proximidade da responsabilização, pelo caráter repressivo e até educativo, como foi colocado aqui várias vezes. Um ganho para o ente público, porque tem a sua satisfação, principalmente em relação à recomposição do seu patrimônio, e até porque também tem o sancionamento daquele que o lesou em alguma forma, de forma mais séria, e para o investigado. Também porque a gente também tem que entender que para o investigado, para o réu, ainda considerando a sua falta, o seu ato de improbidade, a sua conduta irregular, estar submetido a um processo que pode durar, como a doutora Camila falou, 20 anos, às vezes é muito maior do que a sanção. Então, há o ganho que nós temos de celeridade, de efetividade e até de segurança jurídica, na definição daqueles parâmetros ali pelas partes, com uma responsabilização, uma resposta mais rápida, é uma situação que, para mim, no meu modo de ver, favorece a todos, o Ministério Público, o ente público, o investigado e a sociedade, principalmente, que é a destinatária dos nossos serviços. Doutora Camila, em São Paulo já se mensura o que esses acordos têm trazido de benefício em recuperação de prejuízos e de celeridade para a justiça? Nós temos essas informações, eu não tenho agora esses números,
Mas sim, temos assim alguns acordos, né, no estado de São Paulo, na capital, relacionados a metrô, a concessionárias de rodoviária, de construção, que além desses valores recuperados, algumas vezes é possível colocar cláusulas de indenização. Então, tem um caso de concessionária para fazer rodovias aqui em São Paulo, que ficou bem conhecido, que teve também a doação, eu não lembro o valor, mas são milhões, para a biblioteca da USP. Então, ele tem também, além dessas da devolução do dinheiro, e assim, aqui em São Paulo, por conta dessas grandes obras, eu não sei se chega na casa de bilhão, mas é muito grande, e você acaba tendo, além da celeridade, a eficiência, você tem um custo menor em relação ao judiciário, né? Assim, de quanto custa um processo muito longo. Então, por isso que acaba valendo a pena, e principalmente para os investigados, né? A parte que vale a pena para eles é quando também o ato, além de ser cível, ele também é criminal. Porque conseguir um acordo no cível, um acordo no crime, evita que tenha ali uma condenação com trânsito em julgado, que saia numa certidão criminal, que conte dos antecedentes. Então, ele tem um benefício de eficiência de vários lados. Doutor Bruno, em Betim, como é que está se sentindo esse instituto do acordo, né, depois que ele foi adotado? Como eu disse, nós já fizemos em parceria, né, anuímos com diversos acordos do Ministério Público, já recuperamos mais de R$1 milhão em recuperação imediata. Eu emendaria o meu caro colega aqui, doutor Daniel, que para o Judiciário também é muito bom e para o Ministério Público também é muito bom. E para a Defensoria, para sim, para todos os operadores do direito é excelente, né? Você evita processos no Judiciário. Eu faço até uma analogia aqui, que nós lá temos a figura da execução fiscal, e são processos também que se arrastam por anos. Uhum. A pessoa até falece, a empresa deixa de existir e o processo continua. Então, quando nós fazemos uma anistia, que a gente libera de juros e multa, que é uma forma de trazer o devedor para que ele cumpra a obrigação tributária, é excelente para o município. A gente recupera o valor, a gente aumenta a receita, aplica isso em saúde, educação, coisa que nós fomos, dependendo da justiça, ficariam 10, 20 anos. Então, no município também fazemos administrativamente acordos, que a gente chama, né, que eu falei de termo de ajustamento municipal, para evitar contendas. Então é excelente, já recuperamos, nesse caso, mais de R$300 milhões de empresas que descumpriram ordem de fornecimento, então nós deveríamos entrar na justiça contra ela, ou empresas que, por algum motivo, forneceram produtos que não eram aqueles contratados, e vários outros casos que a gente chama a pessoa para a conciliação, né, para o acordo, que é o caso da não persecução, para evitar um processo judicial. E é uma recuperação imediata e acordada. E também o índice de satisfação, de cumprimento é muito grande, porque a pessoa está ali acordando, né? Ela está vendo quais são suas capacidades de cumprir aquele acordo. Então, é um instrumento que eu tenho certeza recente, né? Muito recente, né? Mas que vai ter um ganho para os entes públicos imenso. Como é que é decidida a destinação do que é recuperado? O valor recuperado vai para o ente lesado. Então, se é um prejuízo ao município de Betim, o valor recuperado vai para o município de Betim. Se houver pactuação da multa, vai para o município de Betim também. E aí é de acordo com o ente lesado. Né? Agora, é muito possível também, como a doutora Essa Camila... destinação de verba para saúde, por exemplo? Sim. Aí assim, o acordo pode até prever isso com a participação do município, né? Mas o Ministério Público, ele não vai, vamos dizer assim, sempre carimbar a verba. Entendi. É possível que, de repente, num acordo, o município participando, fala, olha, então nós vamos botar essa verba, vamos colocar no acordo que essa verba vai para a educação, vai para a saúde. Mas o fato é que aquilo que foi lesado do ente público volta para o ente público. Cabe a ele fazer a gestão. Seja a prefeitura, seja Estado. O Estado. E aí cabe a ele fazer essa gestão e aplicar, obviamente, dentro dos parâmetros legais, esse recurso que na verdade, salvo a questão da multa, né, que é uma sanção, esse recurso não é um dinheiro novo, é a volta de um dinheiro que não deveria ter sido gasto da forma como foi, é um prejuízo. Então há uma recomposição e aí deve ser dado destinação com as políticas públicas. Doutora Camila,
pode-se dizer que reduz a sensação de impunidade? Porque os processos às vezes demoram tanto, né? E não sei se tem prazo nesses casos, né, de improbidade, mas esses acordos vêm a contribuir para isso? Sim, ele contribui. Nós estamos falando aqui, né? Eu falei alguns casos de metrô, de concessionárias, mas a gente pode pensar em vários tamanhos de cidade. Eu não sei agora o tamanho da cidade de Betim, mas a cidade que eu trabalhava, Carapicuíba, na Grande São Paulo, que tem média de 500 mil habitantes. Muitas vezes a gente tem pequenas condutas, pequenos atos, né, que lesam ou que causam algum problema, e a gente pode fazer esses acordos. Ele traz isso daí no dia a dia do trabalho, a gente consegue observar, talvez uma grande capital menos, mas em cidades menores, a atuação do Ministério Público, junto com a prefeitura, junto com a procuradoria do município, é possível ir organizando junto, né, e resolvendo todos os casos pontuais na medida da sua gravidade. E isso acaba tendo uma consequência também interessante na estrutura da cidade. Eu acho que conforme a gente resolve de forma mais rápida e mais clara e educativa, isso serve para arrumar alguns problemas. Então, se tem algum uso indevido de carro, de combustível, e a gente faz esse acordo, ele acaba tendo consequências muitas vezes no dia a dia, nos trâmites, ele melhora ali o próprio controle interno pelo município, por exemplo. Então, ele tem, além disso, é possível a gente ter uma consequência a pequeno e longo e médio prazo na estrutura, na mudança da estrutura do próprio ente e essa relação com o Ministério Público, porque além de recuperar esse dinheiro, é possível muitas vezes a gente arrumar o caminho, arrumar o problema e se preparar de forma preventiva para que outros não aconteçam. Então, até isso, ele é muito positivo. Betim está dentro da região metropolitana, muito próximo de Belo Horizonte, né? Talvez haja mais facilidade. Eu me pergunto das promotorias em comarcas mais distantes, né, da capital, como é que esses acordos têm ocorrido? Os acordos são possíveis em todas as comarcas, né? Então, assim, se a gente pensar que, havendo um ato de improbidade na menor comarca ou no menor município de Minas Gerais, ele tem que ser apurado e tem que se buscar responsabilização, o que seria uma ação de improbidade antes, né, que até como a Camila colocou, poderia ser um ato até de menor gravidade, mas que deveria tramitar por todo o caminho processual, também vai poder ser feito pelo acordo de não persecução civil. E os promotores, assim, e é interessante que a gente veja nesse sentido, assim, a busca de soluções negociadas, né, a consensualidade é um caminho para todo o sistema de justiça, né? Então a gente hoje busca isso em todas as nossas linhas de atuação, em todos os casos, né? Aquela história de que um acordo é melhor do que uma demanda, né? Então a gente está buscando, tem buscado também no Ministério Público, né? Nós instalamos o Centro de Autocomposição, né? O Compor aqui no Ministério Público, justamente para resolver as coisas sem a necessidade de sempre se buscar uma ação judicial. Então, isso é possível em qualquer, da menor comarca à capital do estado, né? Então, os promotores têm sido capacitados também para atuar nessa negociação, né? E aí, onde, de repente, uma falta de estrutura, uma dificuldade, um acúmulo de serviço, nós temos os órgãos de apoio, né? O centro de apoio participa de alguns acordos, o próprio centro de autocomposição, o Compor, pode auxiliar o promotor na negociação do acordo, ele vai participar, mas vai ter o apoio do Compor, ou do CAL, do GEP, da Coordenadoria Regional, enfim. Nós temos órgãos de apoio para auxiliar o promotor para que ele faça esse acordo. E a ideia é que a gente consiga resolver as questões, deixando ao judiciário só os casos mais graves ou aqueles, né, que efetivamente não seja possível, por qualquer fator, a solução negociada.
A gente vê que esses acordos vieram muito para ajudar na celeridade da resolução de casos, né? Há como aprimorar mais esses processos, na sua opinião, doutor Bruno? É um processo ainda muito recente, né? Até existe uma dificuldade, vamos dizer assim, dos agentes que cometem os ilícitos, né, as improbidades, até de conhecerem o sistema. Na verdade, ainda é um sistema em implantação. Muito exitoso, como o doutor Daniel falou, mas ainda é um processo, né? Acho que, inclusive, democracia é processo, tudo é processo, vai se aprimorando. Inclusive, o Compor também, né? Nós tivemos agora uma reunião muito interessante, também uma novidade que vai ajudar demais os entes públicos, né? Na verdade, com o Ministério Público, pelo menos na experiência que nós temos em Betim, nós sempre tivemos um diálogo muito aberto e sempre tentamos resolver fora das vias judiciais. Agora nós temos um instrumento legal que possibilita fazer isso. Então, acho muito interessante essa evolução. Mas é um instrumento a se evoluir, inclusive doutrinariamente, jurisprudencialmente. Tivemos há pouco tempo uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né, que considerou que tanto os entes como o Ministério Público podem, além de propor ação civil pública de improbidade, também fazer o acordo de não persecução civil. Então também já é uma evolução, porque esse é um entendimento que ainda estava titubeante, porque a lei foi omissa ao tratar desse assunto. Então é muito interessante. E respondendo à doutora, Betim também tem 500 mil habitantes, então é uma cidade tipo da senhora. Então é possível se estender esse tipo de acordo para outras áreas do direito? Não, o acordo de não persecução civil é uma espécie de acordo Sim, para a improbidade. Mas a gente já tem o civil, já tem o penal. Mas nós temos o acordo penal e nós temos toda a estrutura de transação. Né? Então é possível, obviamente, é o caminho. Na verdade, nem é que seja só possível, é o caminho. Exatamente. A gente buscar a consensualidade. E aí o que nós vamos ter em termos de patrimônio público, né, é a questão de você ter a indisponibilidade do interesse público. Mas a indisponibilidade do interesse público não significa vedação ao acordo, como lá, né, quando a lei foi editada em 92, se pensou que a indisponibilidade do interesse público seria vedação ao acordo. Não, podemos fazer acordos que garantam mais o interesse público do que uma ação judicial. Doutora Camila, a gente vê algumas semelhanças com o direito dos Estados Unidos, né, dessa celebração de acordos. Esse exemplo veio de lá. Eu acredito que a ideia da resolução dos conflitos por meio de consensualidade, sim, ela tem essa base, como o Daniel estava falando, houve uma mudança em 92, né? Então lá no século passado, a gente não tinha essa forma de resolver esses conflitos, os problemas, os crimes que eram considerados indisponíveis. Com o passar do tempo, com a evolução do direito, verificou-se que o interesse público ele pode ser melhor defendido e resguardado por meio de acordo. Então, nos Estados Unidos, né, a gente vê até em filmes de tribunais a questão do acordo no criminal, confessa e aceita determinada pena. Então, acho que quando, na parte criminal, se aceita resolver com alguns parâmetros, por meio de acordo, de forma imediata, que, veja, ele acaba tendo um benefício para ambas as partes, né? Ele também vale a pena, muitas vezes, para o criminoso, digamos. Então, quando cai essa vedação e essa questão em relação ao crime, abre-se um caminho muito interessante para também nessa área civil. Não são muitos os países que têm uma persecução civil de improbidade, desse tipo de sanção. No geral, essas sanções, inclusive a perda do cargo, a impossibilidade de se manter, ela vem muitas vezes do crime e da própria cultura, né? De países, talvez como o Japão, alguns europeus, que quando a pessoa é pega numa situação, antes mesmo de ser juizada uma ação, já renuncia, né? Aqui no Brasil, até por conta de uma cultura diferente, houve essa necessidade de também haver sanções no cível com buscando essas consequências. Então, quando no crime isso muda, no cível também. Então, a gente pode dizer que vem dessa cultura consensual, né, americana, e ele começa daí a ter as mudanças
no Brasil, mas eu acho que o principal de tudo é entender como ele é mais eficiente e mais rápido a consensualidade na resolução dos conflitos. Doutora Camila, muito obrigada pela sua participação aqui. Doutor Daniel, doutor Bruno, bem-vindos à TVMP, né? Que a gente possa ter outros encontros como esse aqui. Obrigada. Obrigado. A você que continua nos assistindo aqui na TVMP, a gente volta diariamente com Além das Montanhas. Até.